Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar nossos estudos semanais. Hoje vamos estudar a lição de número 12, intitulada A Reconciliação de Jacó com Esaú. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Gênesis capítulo 33 e versículo 4, que nos diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Na verdade prática, aprendemos que, em Deus, sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Nesta lição, vamos refletir sobre 3 objetivos principais. Em primeiro lugar, explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. Em segundo lugar, mostrar o encontro de Jacó e Esaú. E por fim, saber que, depois do encontro com seu irmão, Jacó segue seu caminho. Para começar, daremos início à introdução da nossa lição. 20 anos se passaram desde que Jacó havia fugido de casa com a bênção roubada e a ameaça de morte do irmão ecoando em seu íntimo. 20 anos de Harã, na casa de Labão, de lutas, construindo uma família e de sua formação. E agora o momento havia chegado. Ele teria que olhar nos olhos de Esaú. Era o tipo de encontro que tinha tudo para terminar em tragédia. 400 homens marchando com Esaú. Décadas de mágoa acumulada e ferida que nenhuma distância havia curado completamente. Mas Deus havia estado trabalhando, não apenas em Jacó, no Jaboque, mas também em Esaú, nos campos de Seir. E quando 2 corações que Deus trabalhou finalmente se encontram, o impossível se torna possível. Agora, avancemos para o primeiro ponto: irmãos em conflito. Para começar, analisemos o primeiro tópico, Jacó. Jacó chegou para reencontrar Esaú sendo o outro homem. O Jaboque fez em uma noite o que 20 anos de circunstâncias não tinham feito. Tirou a confiança que ele tinha na própria esperteza e colocou a confiança em Deus no lugar. Ele lutou com o anjo e saiu mancando, e essa manquidão mostrava o que tinha mudado por dentro. O homem que antes era rápido e esperto para enganar, agora andava mais devagar, dependendo de Deus para cada passo. Depois da noite no Jaboque, Jacó entendeu que sua vida e o seu sucesso não dependiam dos seus planos, nem das suas habilidades de negociação e nem da sua capacidade de manipular situações em seu favor, mas do Deus de Abraão e de Isaque, o Deus que falou com ele em Betel, que cuidou dele na casa de Labão e que lutou com ele no Jaboque até mudar o seu nome. E isso é algo que cada crente precisa compreender. Tudo o que somos e temos vem do Senhor. Não lutamos com anjos fisicamente como Jacó, mas lutamos na oração, no jejum e na adoração que não cede mesmo quando a resposta demora. Lucas capítulo 11, versículos 5 ao 10, nos apresenta Jesus ensinando exatamente isso. A persistência na oração que bate, que busca, que pede e que recebe, encontra e vê a porta se abrir. Em seguida, avancemos para o segundo tópico, Esaú. E aqui a gente percebe que Deus não trabalhou só na vida de Jacó durante aqueles 20 anos. Esaú havia perdido a bênção, foi enganado pelo irmão, chorou amargamente e havia planejado matar a Jacó. Esse era o Esaú de Gênesis 27, mas o Esaú de Gênesis 33 é diferente. Não há registro de que ele tenha buscado a Deus durante esses anos. O texto não nos diz isso, mas o coração dele havia mudado. A raiva que havia planejado sangue havia cedido lugar a algo que só a intervenção divina consegue produzir, que é o perdão. Então, transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente Deus pode fazer. A religião não tem esse poder, o casamento também não, e nem o tempo sozinho tem esse poder. O que mudou o coração de Esaú foi a ação soberana de Deus, respondendo à oração que Jacó havia feito em Gênesis 32 e 11.
livra-me e terei misericórdia. Quando oramos pelo irmão ou pela irmã com quem estamos em conflito, não estamos apenas buscando a proteção para nós mesmos. Estamos buscando espaço para que Deus trabalhe no coração deles também. A oração de Jacó foi respondida não apenas com a sua própria proteção, mas com a transformação do coração de Esaú. Na sequência, veremos o terceiro tópico, Raquel. E, ao organizar a aproximação para o encontro com Esaú, Jacó colocou as servas e seus filhos na frente, depois Léia e seus filhos, e por último, Raquel e José. Uma ordem que revelava claramente quem ele mais queria proteger. E, obviamente, colocar Raquel e José por último não era apenas uma forma de protegê-los. Era também um jeito de mostrar a todos na caravana quem ele amava mais. As mulheres que estavam à frente, Léia e as servas, sabiam exatamente o que aquela posição significava. E a Bíblia não romantiza isso. Quando lemos essa história, podemos perceber que essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. O mesmo problema que havia destruído a infância de Jacó e Esaú, o favoritismo dos pais, estava se reproduzindo na sua própria família. Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Agora Jacó amava Raquel e José de forma visivelmente preferencial. E a colheita dolorosa desse padrão seria sentida pelos filhos, especialmente José, cuja história de rejeição pelos irmãos estava por começar. Os padrões disfuncionais tendem a se repetir de geração em geração, a menos que sejam conscientemente quebrados. O favoritismo que Jacó havia sofrido, ele havia reproduzido em sua própria família. E os seus filhos pagariam por isso. Construir uma família saudável não é fácil. O casal precisa perceber as manias, os traumas e os costumes ruins que carregam desde criança. E aí, com a ajuda de Deus, escolher não repetir isso com os filhos. Dando continuidade, chegamos ao segundo ponto. O encontro entre Jacó e Esaú. Abrindo este ponto, tratemos do primeiro tópico, Deus entra em ação. Quando Jacó viu Esaú vindo, ele tomou uma atitude. Em vez de se esconder atrás da família, ele foi na frente, sozinho. Encarou o irmão cara a cara, sem ninguém no meio para segurar o tranco, sem ninguém entre ele e as consequências do que havia feito 20 anos antes. Jacó foi andando em direção a Esaú, e no caminho foi se ajoelhando. 1 vez, 2, 3, 7 vezes ele se curvou até o chão. Quando levantou a cabeça pela última vez, já estava na frente de Esaú. Naquela época, se curvar 1 ou 2 vezes já era sinal de respeito, mas 7 vezes era diferente. O número 7 significava completo, perfeito e total. Era dizer com o corpo o que as palavras mal conseguiriam expressar. Não tenho mais nada a dizer. Estou aqui diante de ti completamente rendido. Era o oposto do Jacó de Gênesis 27. Aquele Jacó havia chegado ao pai com peles de cabra nos braços e mentiras em seus lábios, para tomar o que não lhe pertencia. Este Jacó chegava ao irmão curvando-se até o chão, 7 vezes, sem máscaras e sem astúcias. Jesus disse em Mateus capítulo 11 e versículos 28 ao 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muita gente confunde humildade com fraqueza, mas não é. É a postura que desarma a ira, que acha saída onde não tinha e que transforma confrontos em encontros. Jacó havia aprendido isso no Jaboque e agora está nos ensinando na prática. Agora prossigamos para o segundo tópico. Esaú abraça e beija Jacó. E então aconteceu o inesperado. Esaú correu ao encontro do irmão. E o texto registra: correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. A Bíblia descreve a cena com vários verbos um atrás do outro, como se fosse tudo ao mesmo tempo. Correu, abraçou, se lançou no pescoço e beijou. E no fim, os dois só conseguiram chorar.
5 verbos e 5 gestos de um homem que havia esperado 20 anos por aquele momento e que havia chegado com um exército de 400 homens e saiu sem precisar de nenhum deles. Toda a ira havia se dissipado e toda a mágoa havia cedido lugar a algo que só Deus pode produzir num coração humano. Porque Provérbios capítulo 18 e versículo 19 é honesto sobre a dificuldade desse processo. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Uma cidade forte tem muros, defesas e estratégia. O coração de um irmão ofendido tem algo ainda mais resistente: a memória da traição por parte de quem deveria ter sido o mais confiável. E ainda assim, com Esaú e Jacó, os muros caíram. Porque Deus havia estado trabalhando no coração de Esaú durante os mesmos 20 anos em que havia estado trabalhando no coração de Jacó. Portanto, a reconciliação foi o resultado de uma intervenção divina em 2 corações ao mesmo tempo. E os 2 choraram. Os 2 que haviam passado a vida inteira num conflito que havia começado antes do nascimento, atravessado décadas de separação e que havia acumulado camadas de dor de ambos os lados, agora choraram juntos. E naquele choro havia o alívio, o arrependimento, a saudade, a gratidão e o reconhecimento de que aquele encontro era maior do que qualquer um dos 2 havia conseguido produzir por si mesmos. Agora, avancemos para o terceiro tópico, o perdão verdadeiro. A Bíblia nos faz entender o que realmente estava em jogo. O que estava por trás dessa briga toda? E o que foi vencido naquele abraço marcado por lágrimas? O inimigo havia tentado destruir Jacó através de Esaú. Havia semeado a ira, alimentado a mágoa e havia esperado que os 400 homens de Esaú fizessem o que ele havia planejado. Mas o plano deu errado. O inimigo saiu humilhado. Porque Deus é maior do que qualquer plano do adversário. E o abraço que aconteceu naquele vale glorificou o nome do Deus de Abraão de uma forma que a morte de Jacó só ia contar uma tragédia. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus e ficar esperando que a outra pessoa venha pedir desculpas. É buscar, tomar a iniciativa, como Jacó fez ao se adiantar do grupo e caminhar em direção ao irmão. Jesus ensinou exatamente isso em Mateus 18 e versículos 15 ao 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre tu e ele só. Não é ficar parado esperando Deus agir. É ter coragem de procurar a pessoa, com amor, sem armas, pronto para ouvir e fazer as pazes. E Jacó foi, e Esaú o abraçou. E aquilo que poderia ser uma tragédia tornou-se um testemunho. Como seria bom se irmãos que hoje carregam mágoas se deixassem ser tocados pelo mesmo Deus que tocou Esaú e Jacó. Se o ofendido fosse ao encontro do ofensor, se os braços que foram preparados para a vingança se abrissem em abraço, e se o choro que foi de dor se tornasse em choro de restauração. Agora, chegamos ao terceiro ponto. A família de Jacó segue seu caminho. Para começar, vamos abordar o primeiro tópico. Os irmãos se separam. Depois do abraço, das lágrimas e da reconciliação, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para Sucote. Cada um seguiu o seu caminho, o seu propósito e a sua direção. Porque perdoar não significa necessariamente andar junto. O perdão é uma decisão do coração, é abrir mão da dívida, é liberar o outro da obrigação de compensar o que fez e recusar-se a manter o rancor como moeda de troca. Mas o perdão não requer a obrigatoriedade de uma convivência que pode não ser possível ou saudável. Esaú e Jacó já se perdoaram, choraram juntos e se abraçaram. E então seguiram caminhos diferentes, cada um para o seu propósito. E isso estava certo, porque o perdão libera ambas as partes para seguir em frente, não necessariamente juntas, mas sem o peso do ódio
e do ressentimento. O modelo é o perdão de Deus, que é completo, que não cobra e que libera quem perdoa, tanto quanto libera quem é perdoado. Em contrapartida, o rancor não fere o outro, mas destrói a nós mesmos. É como beber veneno esperando que o outro morra. E Efésios capítulo 4 e versículo 32 não nos dá outra escolha. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Em seguida, avancemos para o segundo tópico. Jacó não retorna para a casa de seu pai. E aqui vem um detalhe que a Bíblia conta sem esconder nada. Deus havia ordenado claramente que Jacó retornasse para a terra dos seus pais, ou seja, para a casa de Isaque. Mas Jacó, depois da reconciliação com Esaú, não foi direto para lá, mas instalou-se em Siquém. O texto não explica o motivo de Jacó. Talvez ele achou que Siquém era perto o suficiente, talvez houvesse questões práticas de rebanhos e água, ou talvez a euforia da reconciliação com Esaú o tivesse feito relaxar a vigilância espiritual. Não sabemos, mas sabemos o resultado. Sua decisão de se instalar em Siquém, em vez de obedecer completamente à instrução de Deus, abriu uma brecha que trouxe consequências terríveis, incluindo o trágico incidente que envolveu sua filha Diná. A obediência parcial tem consequências. Abraão havia saído de Ur, mas levou Ló, e os problemas vieram. Jacó havia lutado com o anjo e recebido um nome novo, mas ainda hesitava na obediência completa. E cada passo dado fora da instrução de Deus abria espaço para o que não deveria ter acontecido. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer. Não o que parece razoável aos nossos olhos, e nem o que é conveniente geograficamente. Não é para obedecer mais ou menos. É para fazer tudo o que Deus mandou e do jeito que Ele mandou. Porque Deus é soberano e conhece todas as coisas, incluindo as consequências dos caminhos que escolhemos quando não seguimos exatamente o que Ele disse. Por fim, examinemos o terceiro tópico. Jacó levanta um altar ao Senhor. E sabe como termina essa lição? Não termina com um erro, termina com um altar. Em Siquém, Jacó comprou aquela terra e levantou um altar, e deu a ele um nome, El Elohei Israel, ou seja, Deus, o Deus de Israel. Era a primeira vez que Jacó usava o nome que havia recebido no Jaboque para nomear a Deus. Como se dissesse, o Deus que me transformou, que me deu um nome novo, que esteve comigo desde Betel até aqui, esse é o meu Deus. Como Abraão havia erguido altares em Siquém, em Betel, em Hebrom e em Moriá. Como Isaque havia erguido altares nos lugares onde Deus havia se revelado. Agora Jacó fez a mesma coisa, e fazia-o com um nome que carregava toda a sua história, o Deus de Israel. Mas a história não termina no altar sem uma pergunta que é necessária. Você tem erguido altares a Deus em sua casa? Porque em muitos lares hoje, os altares existem, mas não são altares ao Senhor. São as telas que ficam ligadas durante o jantar. São as redes sociais que têm mais tempo do que a palavra. São as séries que ocupam o horário da oração. São os ídolos modernos que Labão teria reconhecido facilmente, diferentes na forma, mas idênticos na função. E a Bíblia nos diz que mais tarde, depois do trágico incidente com Diná, depois de consequências dolorosas dessa obediência incompleta, Jacó finalmente foi a Betel. E antes de partir, destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Mandou que cada um desse o que tinha de estrangeiro, de idólatra, de incompatível com o Deus de Israel. E ele enterrou tudo debaixo do carvalho de Siquém. Só então foi a Betel. Só então cumpriu o voto que havia feito décadas antes. Só então voltou ao lugar do primeiro encontro, agora como Israel, como pai de uma nação e herdeiro pleno das promessas que haviam começado com Abraão. E assim, chegamos à conclusão desta lição. As famílias de Abraão, Isaque e Jacó
enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus os ajude a perdoar como o Senhor perdoou.